Esse sistema religioso te aprisiona, te rouba e mata a sua alma. Meus irmãos, esse é mais um vídeo desses vídeos que vocês encontram aqui nesse perfil, com o objetivo de te fortalecer na fé e abrir os olhos daqueles que ainda dormem no sono da religiosidade, no sono da ignorância do que está escrito na Bíblia, no sono do que está escrito na verdade. Aqueles que ainda não pararam para raciocinar a respeito dos ensinamentos verdadeiros de Cristo e por isso continuam alimentando, continuam dando energia para um sistema religioso que foi responsável pela morte do Salvador do mundo, pela morte, pela crucificação de Jesus, o Criador de todo o universo. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito disso. E se você ainda continua nesse sistema religioso que te aprisiona, te rouba e que mata a sua alma, eu recomendo que você assista com o coração aberto, sem julgamentos, porque assim você poderá deixar um pouco de luz entrar no seu coração. E só assim você poderá raciocinar de maneira clara e ver um outro caminho que até então você não está vendo. Mas eu faço isso com amor, com carinho e com respeito pelo que você entende, pelo que você pensa. Por isso, eu vou ler de forma corrida o que está aqui em Hebreus 10. Você pode acompanhar a leitura aí da sua Bíblia e vou fazendo aqui algumas anotações e comentários para que dessa forma você consiga raciocinar e deixar um pouquinho de luz entrar, onde até então tem se cumprido o que está escrito em Oséias 4:6. Meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. De maneira prática, nós vamos fazer o que Jesus nos exorta em João 5,39, que diz assim: examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que de mim testificam. Então eu recomendo que você pegue a sua Bíblia e abra no livro de Hebreus 10. Vamos ler um pouco aqui juntos a respeito do que está escrito. Hebreus 10:1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Aqui nós temos a sombra e a realidade. Aqui nós temos o que era exemplo e o que é a realidade. E ele continua: por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados pelos pecados. Então, na lei, que é o sistema religioso dos judeus da época de Jesus, tem esse costume de repetidamente fazer sacrifícios pelo pecado para que o povo se apazigue com Deus. E ele está dizendo que isso é ineficiente, isso é ineficaz. Por isso que tem que se fazer todo ano, porque o fato de ter que repetir sempre demonstra que não funcionou. E ele continua no verso 3. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Olha só, uma recordação anual dos pecados. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Olha só, aqui nós temos já uma palavra-chave para entender todo o contexto, toda a realidade do que Jesus fez por nós, que se chama graça. Olha o que ele diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Preste atenção nessa palavra corpo. E preste atenção nessas palavras também, sacrifício
e ofertas e sacrifícios é o que alimenta o sistema religioso moderno, é o que alimenta o sistema religioso nos templos. Comece a raciocinar de maneira clara e independente, meu irmão, desse sistema religioso. Se você não pensar, você não vai conseguir sair disso. Vamos continuar. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito ao meu respeito. Eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Está falando de Jesus, tá? Primeiro ele disse, sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Nós estamos aqui no verso 8. Então escreveu, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Então nós estamos falando da lei, estamos falando da graça, nós estamos falando da lei representada aqui pelo culto em um templo, pelo culto em um sistema religioso com rituais, com liturgias. E nós temos aqui a graça, por outro lado, um culto espiritual que é vivido. E a gente vai chegar lá, tá? Então, observe que esse primeiro, ele diz que ele cancela o primeiro, o culto dos rituais, o culto da liturgia. E, cancelando esse, ele estabelece o segundo, o culto da graça. Pelo cumprimento dessa vontade, somos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Aqui existe mais uma vez a repetição da palavra-chave corpo, pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então, Jesus, o Criador de todo o nosso universo, ele veio e mostrou para nós um esquema de vida, uma forma de vida. E ele mostrou através do seu exemplo prático de colocar na prática o que é a verdadeira religião, que é não só ir a um templo. Ah, mas Jesus ia no templo. Sim, é verdade, Jesus ia no templo. Só que ele ia no templo com um objetivo. O objetivo de ser luz em meio a trevas. Observe bem, meu irmão. Jesus, quando estava no templo, ele não media palavras, ele não escolhia o que falar, como os pastores, como os bispos, como os religiosos atuais escolhem. Porque se eles simplesmente falarem o que está na Bíblia de maneira como está na Bíblia, as pessoas vão entender a verdade e vão abandonar aquele tipo de culto. Jesus, ele não escolhia palavras, ele falava a verdade. E por falar a verdade, ele era expulso sempre dos templos.